Bom, caro aluno, hoje nós vamos fazer a aula de design para a internet. Nesse início, nós vamos aprender primeiramente algumas introduções para depois efetivamente começar a pôr a mão na massa, né? O grande objetivo dessa disciplina é formar profissionais que estejam aptos a desenvolver um site, a criar páginas, inclusive colocar essas páginas no ar. Seja uma página de uma empresa, seja uma página pessoal, seja uma página de um comércio, né? O tipo de site que você for desenvolver. O importante é que você desenvolva essas habilidades. Uma disciplina extremamente prática, porém é necessário que você tenha conhecimento de alguns conceitos, né? E nessa aula nós vamos estudar esses conceitos. Então a disciplina chama-se Design para a Internet, do curso técnico de informática. Meu nome é Marcelo Paes, o curso referente Instituto Federal do Sul de Minas, campus Muzambinho. Vamos começar a nossa aula. Design para a internet. Primeiramente, nós vamos fazer uma introdução sobre o assunto, apresentar alguns conceitos iniciais, estudar o mercado de internet, as profissões que você vai estar apto a exercer após esse curso, websites, como desenvolvê-los, os tipos de websites existentes, o que você tem que prestar atenção na característica de cada website e as tecnologias usadas para desenvolvimento desses sites. Nós vamos aprender tudo isso agora. Primeiramente, nessa introdução, o que nós vamos estudar? Vamos estudar o funcionamento da internet, estudar como que funciona a web, o que é a web, serviços e protocolos, o que é isso, como que funciona, e entender direitinho o que é uma intranet e o que é uma extranet. Internet e o World Wide Web, né? Primeiramente, internet, conjunto de redes de computadores interligadas no mundo inteiro, de forma integrada, viabilizando a conectividade, independente do tipo de máquina utilizada. A World Wide Web é apenas um dos serviços da internet. Ou seja, quando a gente fala de internet, a gente está falando de um computador ligado ao outro, conectado ao outro, né? Como que é feita essa conexão? Primeiramente, como que o seu computador recebe as informações que você acessa na internet? Primeiramente, o seu computador tem que estar conectado num provedor de acesso. Esse provedor de acesso, na maioria das vezes, é uma máquina, um computador, que fica conectado diretamente a uma empresa de nível nacional chamada backbone. Pode ser, por exemplo, um provedor de acesso da sua cidade. Quando você paga um serviço de internet, quando você paga um serviço prestado pelo provedor de acesso da sua cidade, na verdade você está pagando acesso a essa empresa central, chamada de backbone. No Brasil existem alguns backbones atualmente, houve um crescimento no mercado de backbones. Antigamente você tinha um monopólio praticamente só a Embratel que fornecia esse tipo de serviço, fornecia essa conexão com a internet. Hoje, outras empresas são consideradas backbones também. E elas fornecem esse serviço para os provedores de acesso a nível mais regional. O provedor de acesso é que vai te dar acesso à internet, que vai te dar acesso a esse backbone. Tudo bem? Então, por exemplo, se você quiser pesquisar os provedores de acesso de internet da sua cidade, é uma boa. Normalmente os serviços variam, os preços variam, Por exemplo, na nossa região existem alguns provedores de acesso. É importante você ficar atento a quais são os melhores da sua região, aqueles que estão oferecendo o melhor custo-benefício. O seu computador na sua casa vai ser conectado a esse provedor de acesso. Como? Pode ser através de uma antena, pode ser através de um cabo, Existem até a linha telefônica
pode ser utilizada para isso. Não é tão comum, mas pode ser utilizada também. Agora, uma vez que você se conectou com esse provedor de acesso, você vai estar conectado a esse backbone a nível nacional. E aí que é o grande legal da internet. Os backbones dos outros países são interligados entre si. Então, o backbone do Brasil é interligado com o backbone dos Estados Unidos, é interligado com o backbone na Europa, né, na Ásia e em qualquer lugar do planeta que tenha esse tipo de serviço, né? A origem desse tipo de serviço data-se, né, da Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos precisava se comunicar com os vários pontos estratégicos para a guerra, né? E para essa comunicação ser feita de uma forma mais viável, mais correta, se usavam-se esses computadores, né? Com o fim da guerra, né, passou-se a ser utilizado pelas universidades europeias, né? As universidades europeias, elas utilizavam, né, esse tipo de serviço para fornecer informações para os seus alunos, para fornecer informações científicas. A partir da década de 90, isso passou a ser mais comercializado, o público em geral passou a ter acesso, que é a estrutura que nós temos hoje, que é essa que eu acabei de explicar para vocês, tá ok? O grande salto que houve na internet foi um serviço chamado World Wide Web, inventado por um senhor chamado Tim Berners-Lee. Esse senhor, o que ele inventou? Ele inventou uma forma onde, através de um endereço, você acessa informações mais diversas na internet, né? Esse endereço, ele é de domínio público, é de domínio geral. Então, de um modo geral, as informações possuem um endereço e você as acessa, né? Essa tecnologia é chamada de www, onde, através dela, você tem uma página contendo imagens, textos, né, vídeos, áudio, né? Esse que é o grande legal da internet hoje. Reunir na sua tela, reunir numa página, informações das mais diversas, né? Isso através dessa tecnologia chamada www. Tudo bem? Então nós temos a internet e temos o www, tá? Para você ter esse tipo de serviço à disposição, do modo geral, existem os serviços e protocolos, né? O que é um protocolo? Protocolo, uma linguagem que contém um conjunto de diretrizes específicas, né, que permitem computadores totalmente diferentes, em regiões diferentes, com sistemas diferentes, em idiomas diferentes, né, se comunicarem. Como se fosse um padrão de comunicação entre os computadores, né? Como se, por exemplo, o que nós estamos fazendo agora nesse momento para se comunicar. Estamos utilizando um protocolo de linguagem chamado português. Os computadores, para se comunicarem, para transmitir dados entre si, precisam também desses protocolos. Eles precisam conversar no mesmo nível de idioma, né? E é o que fazem os protocolos. Traduzem tudo que o seu sistema realiza para uma linguagem só, para que os dados possam ser transmitidos, né? E dependendo do tipo de comunicação que for realizada, você tem um tipo de protocolo diferente. Por exemplo, para transmitir vídeo existe um tipo de protocolo, para transmitir mensagens existe um tipo de protocolo, para transmitir notícias, para transmitir fotos, né? Para você teclar na internet, enfim. Para N tipos de comunicações, né, você tem vários tipos de protocolo. Vamos estudar alguns desses tipos de protocolo e que tipo de serviço que ele nos oferece. Primeiramente, os protocolos mais utilizados, os mais comuns, né? HTTP, né? Olha lá, Hypertext Transfer Protocol, né? Protocolo de transferência de hipertexto na comunicação entre o cliente, você, e o servidor, que está num local
de acesso, pode ser o seu provedor, pode ser o backbone, pode ser outra empresa que você esteja acessando através da internet. Na comunicação, além do HTTP, existem outros protocolos e serviços disponíveis que compõem a internet nos dias de hoje. Então, o HTTP é o tipo de protocolo utilizado para as informações transitarem na internet e que você possa acessá-las através de um endereço, você possa acessá-las através de um domínio, tá ok? Esse pode ser considerado o protocolo mais utilizado, que oferece o serviço mais interessante da internet, mas ele não é o único, né? Existe, por exemplo, um protocolo chamado FTP, né? O protocolo chamado FTP é um serviço, né, olha lá, em inglês, né, File Transfer Protocol, né? Protocolo de transferência de arquivos, serviço que permite o envio de arquivos de um computador a outro na internet, contendo desde um pequeno texto até grandes programas, além de também possibilitar a manipulação remota de diretórios, criação de diretórios, troca de nomes de arquivos, exclusão de arquivos, né? Ou seja, através do FTP, você transfere arquivos de um computador por outro utilizando o seu sistema operacional. Da mesma forma, por exemplo, que você copia um arquivo do pendrive para o disco rígido, né? Da mesma forma que você copia um arquivo do seu CD para um pendrive, ou seja, da mesma forma que você manipula qualquer tipo de arquivo entre discos, você vai usar o serviço chamado FTP para transferir arquivos entre computadores. Você pode acessar, por exemplo, através do serviço FTP, uma máquina que esteja no Japão ou na China e copiar um arquivo que esteja nessa máquina para o seu computador. Por exemplo, ftp.algumacoisa.edu.br. Você vai estar acessando uma universidade, você vai estar acessando uma instituição universitária, por exemplo, né? E acessando os arquivos que estão à disposição nessa instituição, né? Os arquivos que estão no servidor disponíveis para transferência de arquivos, né? Esse tipo de serviço vocês vão utilizar muito, por exemplo, na hora que vocês estiverem desenvolvendo o site de vocês, né? No fim das contas, um site nada mais é do que vários arquivos que vocês vão criar ao longo do curso, né? Então, enquanto você estiver desenvolvendo o seu site, você vai estar gravando esses arquivos no seu computador e após isso você vai transferir esses arquivos para o servidor, para o provedor onde você vai hospedar o seu site, né? Isso já é um outro detalhe, uma outra questão que a gente vai estar falando ao longo do curso. É como que você contrata um serviço, né, para hospedar o seu site. Isso é muito importante. Ao longo do curso vocês vão poder hospedar, por exemplo, o site de vocês aqui na nossa própria instituição. Nós temos um serviço de hospedagem que é para nós utilizarmos ao longo do curso, né? Mas e comercialmente? Você fez um site, por exemplo, para uma empresa. Como que você hospeda esse site? Nós vamos estudar o como fazer. Mas o nome do protocolo utilizado para transferir os arquivos que você criou no seu computador para esse servidor de hospedagem é o FTP. Tudo bem? Então são dois tipos de protocolos importantíssimos, né, que vão estar à disposição aí para a gente estar utilizando. Outros protocolos, né, além do FTP, um protocolo, por exemplo, chamado SSH, né, para você, entre aspas, invadir computadores, né, para você acessar remotamente uma outra máquina. É um tipo de serviço muito utilizado para fazer alguma manutenção remotamente, né? Por exemplo, você tem uma empresa de tamanho geográfico muito gigantesco, né, onde é inviável um técnico ficar se locomovendo a todo momento dentro dessa empresa. Então você tem um tipo de serviço chamado SSH, um tipo de protocolo onde você consegue, à distância, entrar em outras máquinas, né? Um tipo de serviço muito utilizado também. Telnet, para você também fazer esse tipo de acesso à distância. SMTP é um protocolo utilizado para envio de e-mails, né? Normalmente você tem os gerenciadores de e-mails que gerenciam esse tipo de protocolo. O DNS, que é para você poder acessar
os nomes da internet mais facilmente, né? Porque